E a gente vai iniciar isso aqui, é só o 22 do nosso curso sobre Reinforcement Learning. A gente vai a parte 6 de Word Models. E que nem o paper que a gente viu anteriormente, que é o Transdreamer, a gente viu a aplicação de Transformers pro algoritmo ali, que a gente viu vários papers já, que é o Dreamer. Aqui a gente vê mais aplicações de Transformers, que é um modelo, que é muito aplicado para modelos de linguagem, aqui para esse contexto específico de Reinforcement Learning. Então, nesse sistema deles, que é um paper 2022, você tem aqui o input X, o espaço latente, assim, de ZT mais 1, né? Mas rodado K vezes, né? Os episódios. E você tem o que é chamado de repredição de input, né? Que é esse X com um chapeuzinho em cima. E você calcula essa relação várias vezes, né? X1, X2, até Xn, ou Xs nesse caso aqui. E você tem uma policy nessas setinhas em roxo, que pega a sequência de ações na imaginação. E as setinhas em verde correspondem ao encoder e decoder desse sistema de autoencoder, né? Então isso aqui, deixa eu apagar para ficar mais claro. Vamos lá. Agora eu vou colocar em vermelho, em roxo. Então aqui é o encoder, ele vai pegar os dados do ambiente em si, puro, o dado puro é x0. Vai pegar esses dados, vai pegar todos esses dados e vai compilar esses dados e vai tratar esses dados usando o espaço latente z, que vai dar através do decoder. Tudo para isso tem algoritmo, né? Tanto para encoding quanto decoding, etc. Que vai dar o x0, que é o estado, a predição futura do que vai acontecer no ambiente. Então, sei lá, tá vindo inimigo, tem que desviar pra direita, esquerda, etc. Isso vai dar, através da policy que vai prender esse input, a ação a zero. E você vai ter uma sequência de ações que vai ser calculada S ações, então de A1 até S ações, que vão ser calculadas usando essa estrutura. E você tem também o cálculo de algoritmo chamado G, que é o chamado de backbone G. É como se fosse a espinha dorsal desse sistema. Que vai pegar tudo isso daqui e compilar um estado latente futuro. Opa. Nossa, eu literalmente fui para o final das aulas. Que vai fazer um estado latente futuro que vai ser... ZI de K. Então tá vendo esse daqui, ó? Essa parte aqui. Tem N estados latentes sendo calculados. E você calcular isso daí N vezes. Na verdade, o certo é esse Z1 de K ser aqui, ó. Nessa parte. Que aqui é Z1 ainda. Z0, Z1, Z2, etc. até ZS. Então tem N estados latentes que vão ser calculados em relação à probabilidade futura com base nos estados. Então lembra que o estado latente tem a ver com relações de probabilidade que você tira dos estados do sistema. O que aconteceu? Aqui são recompensas e aqui são o término de episódios, né? Opa. Então, para cada policy P, G simula a dinâmica do ambiente de formato regressivo. Ele também pode prever a recompensa no término de cada episódio. Mais especificamente, no frame inicial x0, você tem um encode em tokens, né? Então, por isso que normalmente Transformers, a gente fala de tokens, né? E os tokens desse daqui vão ser os seus grupos de vetores que vão ser seus dados. Então, esse estado latente em si vai ser o encode de x0. Você vai fazer isso aqui N vezes. E o decoder D constrói a imagem para x chapeuzinho 0, que é isso aqui. Então você reconstrói a imagem para fazer uma visão de probabilidade do que vai acontecer nessa imagem. Acho que principalmente na próxima aula, incrível. É na próxima aula. Eles aplicam isso. Até o Dreamer, a versão B3 do Dreamer, ele aplica isso para Minecraft. É muito interessante. Quais ações provavelmente a gente tem que fazer no Minecraft para minerar minérios, etc. Pegar madeira, coisas do tipo. Muito interessante.
Ah, então você tem aqui a recompensa, R0, o término dos episódios, que é D0, no espaço de 0 até 1. E basicamente essa é a lógica. Aqui é um exemplo no Kung Fu Master, que é um jogo específico de Atari. Nós usamos a mesma condição de frames aqui nessa relação para modelar o nosso sistema, imaginar o resto. Consequentemente, o modelo de mundo gera diferentes tipos de números e oponentes em cada simulação. Então você tem o estado inicial aqui, tu quer criar, deixa eu colocar em vermelho, uma relação dos estados futuros prováveis com base no que você já tem. Tudo isso depende, cara. Que obviamente tu não pode prever as ações do inimigo. Mas tu pode entender mais ou menos com base no extremo curto prazo que certas ações vão gerar uma reação, né? Tipo, obviamente, por exemplo, se um inimigo está pulando na sua direção, é óbvio que o chute dele no Mortal Kombat vai te atingir. Então você tem que defender antes dele conseguir fazer isso. Porque tu tem que entender o displacement, né? Que é o personagem se movendo até você e defender na hora certa. E tudo isso é uma questão de inferência probabilística com base no que está acontecendo. E é isso que esse sistema faz. Eles definem esse sistema como um problema de processos marcovianos parcialmente observáveis, que você não tem toda a informação, com observações de imagens dada por xt, né, que o x é o input do algoritmo, né, dá pra ver aqui, o x é o input do algoritmo. E aqui você tem números reais, representado naquela caixa lá aquele cubo, né, que é assim, ó. Então aqui você tem, vamos lá, H, W, aí esse W ficou horrível. E você tem aqui 3 dimensões aqui, que vai ser 3. Seria a profundidade desse sistema, né? E basicamente aqui pode ser seu input. Vamos supor que seja. Ah, não, acho que vou fazer assim. Uma cor mais viva. X1 até xn. Y1 até yn. São seus dados. E no outro eixo, que é o eixo da profundidade, só tem isso 3 dimensões. Não tem a noção que a gente viu outro paper também. Você tem N ações ao longo do tempo. No espaço global de ações. O scalar das recompensas, que é das ações, que é as recompensas. Dentro dos números reais. E etc. A gente já viu já, né? Não faz sentido colocar de novo, né? A distribuição de probabilidade, etc. Todas as coisas que a gente viu anteriormente. Aqui são as predições de pixels no Pong, né? O Pong tu tem basicamente 2 oponentes e a bolinha vai indo para um lado para o outro. Você tem que mover seu personagem, que é literalmente como se fosse um pedaço de pau de cima para baixo, né? É basicamente isso. E tu prevê, por exemplo, se o oponente ele lançou a bolinha numa direção, vamos supor, nesse quadro aqui. Essa direção. Porque quando você. Tipo, vários jogos do Atari. Quando, por exemplo. De um ataque, por exemplo, ou Space Invaders. Quando um tiro é lançado, vamos supor que o tiro é lançado daqui. Tu sabe a trajetória que ele vai ser lançado, né? Ao longo dos frames por segundo, dada a posição do inimigo, tu sabe que quando ele lança um tiro aqui, eu tenho um tempo em segundos que esse tiro vai chegar até mim e que eu tenho que desviar. Que eu tenho que acertar ele enquanto isso. Somente no jogo de meio ataque você tem que fazer isso, porque no Atari, né? Que você tem que tanto desviar de ataques de inimigos e ir pra direção certa deles, quanto pode ir pra baixo, pra cima, pra direita, pra esquerda, quanto acertar eles corretamente no menor tempo possível. Então aqui no Pong é a mesma coisa, tu tem que mover pra onde a bolinha vai ir, mas como que você prevê pra onde a bolinha vai ir? Com base na trajetória esperada dela. No ser humano, na nossa mente, a gente consegue fazer isso. Agora, a questão é como que o algoritmo de IA consegue prever onde a bolinha vai estar com base no que está acontecendo na partida, né? Onde o oponente lançou ela, né? Nós, então, sequencialmente, colocamos essas verdadeiras ações
imaginamos os frames subsequentes. Então tu tem os frames, somente nos resultados desses papers, que são true, que é o que realmente aconteceu, e o que é gerado de forma imaginada é falso, né? Mas é uma imaginação. Posso colocar como imaginação em vez de falso, né? Do que provavelmente vai acontecer. Então, no jogo Pong, por exemplo. Então vamos supor que esse estado do sistema. Vamos supor que eu movi minha peça, minha bolinha, e ela tá indo pra cá aqui. Não, perdão, vamos fazer direito. Tá aqui e a bolinha vai pra cá. Vou ter que mover o seu personagem para ele ficar aqui, certo? Para ele conseguir bater na bolinha de volta. E já se preparar para outra mecânica que o oponente vai fazer. Então essa é a ideia. Mais precisamente o encoder, ele vai ter aquele cubo que eu citei, né? Nesse cubo aí. Esse cubo aqui, ele tá dentro do domínio de números reais. É só acho que ficou certo, né? O certo é fazer assim. Números reais em 3 dimensões que computam um NK episódios a vez que eu tô rodando esse input. Que converte esse input de imagem X para K tokens. Com vetores que você vai trabalhar nesse transformer, né? Porque a gente tá falando de transformer. Então, o input é convertido para tokens, K tokens, que é isso aqui, de um vocabulário de tamanho N. Em tokens, vocabulário é tipo o array de todos os seus vetores. Esse termo normalmente é associado com modelo de linguagem, por isso que é assim. Aí você tem o valor esperado E, de EI, que é o embedding de vetores de D dimensões. É um grupo de vetores que representam esses dados. E também vão estar dentro dos números reais. Porque o output em reinforcement learning sempre é números reais. Em N vezes D dimensões. D dimensões e N vocabulários, né? São N conjunto de vetores que você trabalha. É basicamente todo tipo de espaço de vetores de transformers que você está trabalhando, né? E o ponto é que você transforma o input nisso, tá? Transforma em tokens. Ok. A rede convolucional que eles usam é perfeita para imagem, né? E a gente viu sendo usado várias vezes aqui. Você vai ter YT dentro do espaço de números reais em K vocabulários de D dimensões. E nós obtemos o output em tokens. Então agora a gente tem a sequência de tokens. Vai ser ZT igual a dentro de um ATN. N é esse já é o tamanho do vocabulário. E K são os tokens, né? Tem vocabulários e K tokens. Então você tem. São grupos de vetores, tá? Então eu tenho que minha variável latente ela tá dentro do que meus transformers vão trabalhar. Que é o que imagina as imagens futuras. O que vai acontecer futuramente. Você tem a minimização do espaço latente em K episódios. Que vai ser a minimização do double norm. Ações de distância. De Y de K menos EI. Menos meu embed. Que é, e o índice dos vetores de embed em E são mais próximos, né? Você tem uma relação de... Nessa equação aqui, tu tem uma relação de distância de YT com EI. Em que YT é o output, é o seu resultado do seu algoritmo. Mas aqui, tu tá fazendo a relação de resultados do algoritmo, Y, ao longo do tempo T. K vocabulários que você usou, menos os tokens que você gerou. É isso, né? É menos esses vetores que representam esses tokens. Especificamente, G opera em sequências de frames e ações, e o input é a sequência C0 até CK0 de A0. Já vou explicar. Vou fazer aqui primeiro.
Aqui a gente tem literalmente só espaço latente e ações. Só que ele computa isso em bets, por exemplo. Tu computa aqui K vezes. Se a gente for ver aqui na imagem inicial, tu tem aqui a primeira representação, se eu tirar essas coisas, tem a computação disso daqui, né? Desse bet. Essa foi a primeira computação. Dadas certas ações. Agora a segunda. É Z1 de K. Não, Z1 de 1, na verdade. Eu fiz errado. Vou pegar a cor aqui. Z1 de 1 de índice até Z1 de K. Esse aqui é o segundo bet que você está calculando de espaço latente. Então, você calculou isso aqui duas vezes, dadas certas ações. A1. Como a gente vê aqui. É a mesma coisa que a gente viu na imagem. Então aqui eu computei Z1 de K, que é o seu... Então, grupo de vetores que estão dentro desse contexto, né? Então eu tenho um vetor associado ao espaço latente para cada elemento Z. E aqui você roda isso N vezes. Deu pra entender, né? É a mesma coisa que a imagem, só que... Você computou esse daqui primeiro, dado o seu X, né? Seu X0. Dado o seu outro output, X1, né? Computou a outra parte. Tô fazendo o contrário, né? Esse aqui é o input limpo, tá? Eles colocam de cima e tô colocando de baixo, mas enfim. Aqui é o input 1 e etc. E você faz isso N vezes. Isso é obtido de uma sequência de inputs e ações, né? De cada x0 a 0. Então você tem... a sua variável latente, ela tá condicionada a x e a. Pra resumir isso daqui. Então, seu espaço probabilístico de computações probabilísticas do seu espaço latente do que você quer imaginar nesse sistema está condicionado ao input, toda a informação do sistema e as ações. Tá lá o Super Mario jogando, o input é tudo que está acontecendo na tela, então você tem inputs aqui na tela, e as ações é o que o seu personagem faz, então ele se move e tal, são as ações. Pega todo esse input que gera isso daqui. O cru, né? Tu tem a função de transição, que é a mesma fita de antes. Então, a função de transição é é o input. O input não, é o espaço latente futuro ao longo do tempo. Vai ser P de G do seu espaço futuro. Dado seu espaço latente passado e ações passadas. Seu espaço de recompensas. De recompensas futuras dado o seu estado latente passado. E do término dos episódios, né? Que também vai ser usado nessa parte. Agora, eles fazem isso no Breakout e no Gopher. O Gopher não joguei ainda, mas eu joguei o Breakout. Basicamente, aquele jogo clássico que você tem, tipo, uma base. E a bolinha, você tem que acertar a bolinha que tem, tipo, um bloco aqui. Você tem que acertar a bolinha sem deixar ela nesse espaço escuro, né? Tem que sempre acertar ela, vai ficando mais rápido e tal. A bolinha vem de lá de cima e você tem que fazer ela ir pra cima. Ela vem de novo e você tem que fazer assim, enfim. Até você destruir todos os blocos. É complexo, tá? Quando você aumenta a dificuldade disso, fica mais rápido, é difícil você prever onde vai estar a bolinha. Às vezes você tem que planejar o seu movimento antes daquele quando a bolinha já tá no bloco, já tem que planejar o movimento porque ela tá vindo já muito rápido. Porque às vezes a forma que o bloco tá ali, ele pode fazer a bolinha ir numa direção totalmente oposta que você crê que ele vai. Então é meio que parece fácil, mas conforme... É tipo Tetris, parece fácil, mas quando você vai aumentando a dificuldade e as fases... Tu vê que, por exemplo, a primeira pessoa que zerou Tetris faz pouco tempo conseguiu. É, tipo, realmente complexo. Então essa é a linha aqui. No Breakout, ela captura
as recompensas por quebrar os blocos. Vão ficar bonitinho, um negocinho ali, fica quebrando os blocos aqui em cima. Das bolinhas que vem. E o bloco é corretamente removido dos frames. E no Golf, o jogador tem que proteger as cenouras dos ratos, né? Eu nunca joguei esse jogo. O Golf é no Atari. E o modelo de mundo, de forma bem sucedida, internaliza o buraco onde vai estar a cenoura ou matando os inimigos, né? Leva a recompensa. Então você tem que prever o que vai acontecer com certa informação no sistema, né? Ao longo do tempo T, a Policy observa a imagem reconstruída x de t e pega a aproximação das ações, que é uma aproximação da Policy das ações condicionadas a x. Aí você calcula as recompensas, terminações de episódios. E todo o seu grupo de dados vai ser esse daqui. O espaço latente. Sendo igual, condicionado aos estados... o estado latente futuro vai ser condicionado aos estados latentes passados e ações passadas. E o procedimento de imaginação é internalizado pela observação real de x0 e de experiências passadas. Então, literalmente tem uma relação de memória aqui também que vai ajudar no algoritmo. Eles também usam o algoritmo de Monte Carlo para as inferências probabilísticas, né? Então, nós imaginamos um número fixo de passos. Nós não podemos simplesmente usar Monte Carlo para estimar o retorno esperado. Então, nós... Na verdade, eles não usam Monte Carlo. Eles fazem a relação das recompensas com a gente, além do tempo de passos, que vai dar uma função de valor da sua predição de estados futuros. Vai ser o valor esperado da policy. E aqui vai ser a relação de recompensas. Talvez, né? A relação temporal. Com a taxa de desconto gama. Dá um menos T e a recompensa. É a função de desconto aqui. Penalidade, etc. Então, basicamente é isso. Só que a única diferença da equação é que você tem esse R com chapéuzinho, que é literalmente a predição de recompensa. Então, tu tá querendo calcular nos possíveis estados que você está calculando, do que provavelmente a gente vai fazer. Isso daqui é muito prático quando você vê imagem que mostra isso. Na próxima aula que é sobre Minecraft, né? Literalmente eles preveem que tal ação vai gerar, por exemplo, você pegar blocos. Então ele tem que bater no parte certa ali da árvore, por exemplo, para pegar madeira, parte certa ali para pegar carvão, para colocar as coisas usar o inventário para fazer corretamente o forno, fazer ferro, etc, para depois pegar diamante. Porque o santo grau da inteligência artificial no Minecraft é você achar diamante. Por enquanto, né? O que é muito pouco, né? Porque normalmente alguém que fala, você sabe jogar Minecraft? Sei. Tá bom, qual foi a coisa mais interessante que você fez? Pegar diamante. A pessoa vai falar, mas espera aí. Em pouco tempo uma pessoa já aprende a fazer isso. Como que você é bom no Minecraft? Então, acho que o próximo passo seria fazer um sistema de sobreviver num difícil no Minecraft e zerar o jogo. E também fazer construções que ele mesmo desenha da forma que ele quiser. Eu acho que é muito mais complexo. Eu acho que o espaço de algoritmos que você pode criar de melhorar a reinforcement no Minecraft, usando o Minecraft como sistema, né? Tem um projeto da Google, por exemplo, chamado Malmo Project. Exatamente testar algoritmos no Minecraft. Cara, é muito difícil, cara. Tu acha que é um jogozinho simples assim? Quando você faz para um agente de IA fazer isso, muito complexo. É mais complexo que um chat GPT, cara. Por incrível que pareça. É mais complexo porque... Não só porque tem mais artigos ou menos nesse tema. Porque de fato, agentes de exploração é muito mais complexo do que modelos de linguagem. Modelos de linguagem, você tem um sistema que é fechado, né? Tem grupos simétricos na relação à própria língua. E tem, como posso dizer, isomorfismo entre línguas que você pode usar para tradução. Então você traduzir uma língua para outra. No fim não é uma questão muito complexa computacionalmente. Ou do ponto de vista algorítmico.
tem relações de semântica, proximidade entre palavras, não é muito complexo quando você vai ver. Agora quando você vai ver um agente tentando lidar com um ambiente que você tem que fazer coisas, pensar de fato, é mais complexo. Pensar entre essas, né? Porque obviamente quando a gente fala de imaginar aqui pra IA, não é literalmente imaginar. Aqui são os resultados do Atari no Alien, que é um jogo que é tipo Pac-Man da vida. Aí é randômico, ser humano e outros algoritmos. No Asterix, Bank Heist, Battlezone, Boxing. Vários. Esse de moto aqui eu achei bem difícil, tá? Dá pra ver que a performance aqui em pontos também passou do ser humano, mas eu achei pessoalmente bem difícil. Tem sem Looker Hard Search. Tem árvore de pesquisa. Que é a função Q, se não me engano, mas enfim. O sistema deles também foi bom em vários jogos. Por exemplo, no Assault, no Shopper Command, etc. Aqui são os resultados de vários algoritmos, dá pra ver que o deles foi melhor, aqui em azul. E aqui tem o score de seres humanos comparado com frações de vezes que você roda o jogo. E probabilidade de melhoramento também do sistema, né? Dá pra ver que o sistema deles foi muito bom. O Frostbite eu não tive oportunidade de jogar ainda, e o Crew, eu tô pra jogar esses daí. Mas dá pra ver também que eles também aplicaram nesses jogos aqui. Então, 3 levels consecutivos de Frostbite Crew. Nos experimentos de modelo tiveram problemas para simular levels subsequentes de Frostbite, né? Mas não de Crew. Então, esse da direita foi mais fácil, da esquerda não. Então tem jogos que são mais complexos. Principalmente o Montezuma Revenge. Eu não sei se tem ainda um algoritmo que resolve, por exemplo, zerar Montezuma Revenge. Montezuma Revenge, eu recomendo que você jogue pra você ver. É difícil, cara. Se você quer, por exemplo, não vale você ver vídeo de detonado. Tu tem que resolver a coisa sozinho. É realmente difícil. Na verdade, muitos desses jogos eu achei pessoalmente difícil. Não é fácil, Atari. É realmente feito pra você se ferrar mesmo. Tais raros eventos preveem o modelo de internalizar novos aspectos do jogo e podem não ser experienciados pela policy da imaginação. Cara, eu acho que o sistema imaginar não necessariamente prevê levels, né? Tem que entender o que tá acontecendo e prever agora o que provavelmente vai acontecer. Essa é a minha visão, né, pelo menos. Né? Enquanto o Crew pega as características de níveis mais diversos, o modelo de mundo reflete elas muito bem, né? A variedade delas. Né? Uma coisa importante em artigos desse tipo, né? Hiperparâmetros, né? Ver os tipos de parâmetros que eles usarem em algumas questões, né? Por exemplo, time steps no algoritmo, a embedding foi 256, valor padrão, camadas das as camadas usadas na rede neural, nível de atenção no transformers, weight decay, embedding, dropout, attention dropout, que são outros parâmetros, 0.1, 0.1. Dimensões de frames, de altura e largura, 64 por 64, camadas nesses frames, blocos residuais, etc. Convoluções na rede neural convolucional, que é o CNN. Modelos de alta tensão, que é negócio de transformers. Também relacionado a transformers, o vocabulário de N foi igual a 512. Tokens por frame, 16. Então cada frame dos estados do jogo vai ter uma sequência de tokens associados a eles. Você vai ter neles a relação probabilística. Na verdade, o correto é. Né? O merda. Eu vou fazer com 1 porque fica mais fácil. Não vai ser 0. Do estado inicial até Z. 0 de K. Que é só a computação da imaginação do sistema, né? Do espaço latente, né? De Phi. Epoch 600, coleção de epochs de ambiente, temperatura tal. Alguns desses modelos estão parando de usar temperatura tal para uma parte para exploração, né? Para se aumentar ou abaixar a exploração do algoritmo. Tal é tipo, por exemplo, se eu jogo um jogo e tu pode ser uma pessoa que explora mais o jogo ou menos. É uma decisão sua. Só que aqui você coloca isso no próprio algoritmo.
o batch size do transformer, coisa do tipo, o Dr. Critic, epoch de treinamento, learning rate. O optimizer que eles usam é o Adam, que é muito comum. Eu falei do paper do Adam, acho que no curso de introdução à inteligência artificial. O optimizer é muito conhecido. Se não me engano é da Facebook. Alguém me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano o Facebook criou. Os betas deles, né, o beta 1 e 2 do Adam foi desses valores. E a máxima de gradiente. Esses números são importantes porque na parte do código você coloca eles, tá? Ou define eles. Então é muito importante. Eu esqueci o epsilon grid. Esse daqui também, que é uma relação de exploração. De agir randomicamente. O algoritmo em si. Tu coleta as experiências ao longo do modelo, atualiza o modelo e atualiza o comportamento. É um loop de treinamento. Na parte de coletar experiências, tu tem um ambiente, você vai coletar as informações, você vai computar os estados futuros, né, XWT, com base no seu nas suas variáveis latentes, e a policy das ações dado, então, o que minhas ações devem ser, com base no que meu agente de IA imaginou. Então, esse daqui é o que o meu agente de IA imaginou nos próximos frames. Então, como você deve agir, como o sistema deve agir em relação a isso. Aí você tem o cálculo dos dados futuros, recompensas e término desses episódios. Nesses dados você tem o input, ações, recompensas e término do episódio. Na parte 2 algoritmos de atualização de comportamento. Tem a mesma coisa, só que computa a função de valor e atualiza a policy ou a função de valor. E aqui no exemplo do Alien, eu recomendo que você jogue esse jogo de Pokémon. Dá pra ver o trade-off entre números de tokens per frame e reconstruções da qualidade de Alien. Então é reconstrução de onde provavelmente os personagens vão estar com base no comportamento deles. Então, sem Monte Carlo. Por exemplo, tu tá jogando Pac-Man. Tu sabe que dois inimigos estão indo pra. Vamos supor, que estão indo nessa direção aqui, ó. Tô fazendo aqui, ó. Dois inimigos estão nessa região. E o inimigo tá aqui. Vamos supor que você está aqui. Eu vou tirar isso aqui. Qual caminho você deve tomar? Vamos supor que a gente tem um objetivo aqui e aqui. Tu vai por aqui, que eu tô fazendo o caminho. Ou aqui eu vou fazer outra cor. Vai por aqui, por exemplo. Se você for por aqui, por exemplo, tu vai ter mais chance de você morrer. Pra direita. É uma questão de inferência probabilística. Com base na minha experiência de gameplay, o que eu devo fazer? Então, ele tem que fazer essa inferência. Imaginando os frames futuros com base na sua experiência. Aqui é o Freer que você tem anteriormente, aquele jogo de carrinho que você tem que desviar dos carros, atravessar a rua, né? Então tem uma galinha que atravessa a rua, aí tu tem que atravessar os carros sem que eles te peguem, eles podem estar muito rápidos e tal. Porque nesse jogo, por incrível que pareça, é mais complexo, porque os carros eles vão ir na direção do player. É difícil você fazer uma relação de recompensas com policies randômicas. Então, alguns tipos de ambientes, aquela mesma arquitetura ou funções não funcionam para ele. Então tem jogos que simplesmente, por mais que eles não pareçam complexos, eles são diferentes e necessitam de soluções algorítmicas diferentes. Por incrível que pareça, o cérebro ele se adapta a todos esses ambientes da mesma forma. Eu não sei se o cérebro usa um algoritmo ou vários algoritmos em relação ao aprendizado dele. Por sinal, ninguém sabe. É uma coisa que não foi solucionada na neurociência atual. Como o cérebro de fato aprende algoritmicamente. Pergunta pro neurocientista, me dá um algoritmo de aprendizado do cérebro. O melhor que a gente tem hoje. Ele vai te dar Spike Neural Networks, ele vai te dar modelos de plasticidade com Long Term Potentiation, Long Term Depression e Long Term Potentiation. Ele vai te dar modelos de plasticidade mais recentes possíveis e inimagináveis. Nenhum deles é provável ser a forma que o cérebro aprende. Até relações de plasticidade de potenciação de longo prazo e curto prazo não são... De longo prazo e curto prazo, né? Não são a única coisa que faz o cérebro aprender. E não são as únicas formas de plasticidade. Então, nessas teorias ainda, tem muitas coisas que têm que ser descobertas, né? Então, a gente não sabe exatamente o algoritmo que o cérebro usa. Mas ele lida com todos esses problemas sem a gente ter que... Sem mudança do algoritmo em si. Seja qual algoritmo o cérebro usa.
Por sinal, o DNA funciona como uma máquina de Turing, então o cérebro funcionar também dessa forma não é totalmente normal. A solução para esse problema tipo, fácil de pensar, né? Straightforward. E quer mais tempo quando as ações para ir para cima são rodadas. A maioria das baselines do Atari 100K, que é um tipo específico para treinar algoritmos em Atari, você tem problemas com relações randômicas, de seleção da melhoração. Nesse trabalho, nós optamos por uma estratégia mais simples de fixar o epsilon greedy, que está aqui no valor de 0.01. Mas você pode mudar, eles vão fixar, eles não vão mudar esse valor. Não vão ter normalmente isso é randômico, entende? O greedy é randômico. Nós abaixamos o sample de 1 até 0.1 no freeway para dar com caminhadas randômicas que poderiam não conduzir o aprendizado no início do treinamento, né? Então, é isso, né? Então, a gente viu outro artigo usando transformers, como a gente já viu no Transdreamer. Agora a gente vai para o segundo paper, né? Que também é sobre transformers. Então, aqui no nosso modelo de arquitetura, nós temos a concatenação de observações. OT observações menos L de T, concatenado T. Então vai ser o tanto de operações que você tem nesse contexto de embeddings. Nessa rede convolucional, tem um espaço latente dt menos L concatenado a T, N vezes célula desse algoritmo. Esse T menos L é um conjunto de dados, né? Então, é de L dados concatenado temporalmente esse sistema. E você tem tanto espaço latente. A gente começa com observáveis, né? A gente tem vamos por partes, né? A gente começa com observáveis. Aqui em vermelho. Que vai gerar seu espaço latente. E esse espaço latente vai gerar o quê? Os observáveis futuros. Sua predição do que vai acontecer no futuro. Já aqui a gente tem as ações sendo operadas, porque as ações estão rolando e as recompensas estão rolando enquanto você está computando isso daí também. Que vai gerar esse HT-L, que vai ser suas variáveis escondidas da sua rede neural recorrente. T é tempo, menos L de relações de estados já calculados anteriormente. E se calcula isso N vezes. Vamos calcular isso aqui N vezes. E novamente você sempre tem um espaço latente calculando as observáveis futuras. Então é um sistema de predição que no fim vai gerar. Minha rede neural recorrente ela vai aprender a gerar recompensas futuras melhores, função de desconto melhor e um estado latente melhor. Esse é o objetivo. Recompensas, taxa de desconto melhor, de cálculo de penalidades, etc. E espaço latente. Novamente, a gente tem um sistema markoviano parcialmente observável, com tempo discreto, dentro de números naturais, obviamente, né? É o tempo somente que está rolando, né? Em segundos, por exemplo. As recompensas nos números reais. O final das recompensas, tá? Porque normalmente as recompensas elas são números irracionais. Mas o final das recompensas é números reais. Sempre. As observáveis estão em 3 dimensões, naquele bloco lá que a gente sempre mostra. Dos números reais. Em 3 dimensões. Aqui, de fato, como a gente tem 100 em vez de 3 no último artigo, é um bloco. Lá vou eu fazendo o bloco de novo. Eu vou consertar aqui. É um bloco aqui. Eu tenho aqui H, W e C. Então, eu tenho 3 dimensões. Em que eu tenho aqui, por exemplo, os dados. Seria melhor. Não, eu vou fazer assim mesmo. Y também. E eu tenho aqui. Normalmente as recompensas eu coloco em C. Então, recompensas eu vou colocar em verde. Que é a profundidade. Que é o resultado final do sistema. E as recompensas aqui. Que estão associadas a ações no fim também.
Ações e recompensas são duas coisas juntas, né? Sempre. E a policy das ações ao longo do tempo vai ser dada pela policy das ações condicionadas aos estados observáveis e ações. Vão dar T menos 1 vezes. Ok. O episódio termina como indicado por uma variável booleana de dt 0 até 1. É simples, né? Porque, tipo, ou o episódio terminou ou não, né? Então é óbvio que tem que ser sim ou não. Então 0 é não, 1 é sim. E você tem observações, recompensas, episódios que são gerados aqui. Você tem, então, observáveis, recompensas. Término dos episódios, que vai ser a probabilidade das... As observáveis que eu vou calcular ao longo do tempo. Isso aqui é o que está acontecendo, né? Vamos fazer de novo aqui. O que está acontecendo no algoritmo. Que eu vou escrever agora. Observáveis, recompensas que estão rolando agora. E término de tudo. Dados dos estados passados. Dados o que aconteceu anteriormente. As observáveis passadas. E as ações passadas. Em que o objetivo é maximizar a policy esperada. Da valor esperado. Das recompensas e penalidades, né? Lembra que sempre tem recompensas e penalidades. Quando a gente faz alguma merda, né? De 0 até 1. E aprendizado, a imaginação disso consiste em 3 passos, que são repetidos de forma interativa. Esse aqui é um ponto importante do algoritmo. Aprender a dinâmica de aprendizado, aprender a dinâmica da policy para melhorar esse aprendizado e interagir com o ambiente em tempo real. Então, o modelo de observação é um Variational Autoencoder, uma relação randômica, que a gente já viu anteriormente, é o VAE, né? Variational Autoencoder, que encoda observações OT. Você tem aqui observações. Que vai ter. Eu acho que é assim. O encoding disso com esse VAE. Para estados latentes, escreveu. Escreveu aqui para estados latentes. Deixa eu ver. É isso. É isso mesmo, na verdade. Ele faz um encode para estados latentes para depois gerar outra coisa. Então tem aqui. No estado latente vai ser aproximado para uma policy de phi, que é um parâmetro do espaço característico de imaginação da gente. Do estado latente pelas observáveis. E aqui as observáveis futuras vão ser dadas pelo cálculo delas. Essa observável futura é uma predição, tá? Não necessariamente está certo ou errado sempre. É uma probabilidade dela observável futura dados os estados passados. Então isso aqui, você calcula isso daqui com isso daqui primeiro. Primeiro você tem que calcular o estado latente, depois você tem que calcular os observáveis futuros. E eles vão dizer, adotamos a arquitetura da rede neural parecida com a Dreamer V2, com ligeiras modificações, lembrando que esse PIB de 2023, então é posterior ao Dreamer 2. Assim, o estado latente ZT é discreto, ou seja, ele vem em pacotes e consiste em um vetor de 32 variáveis categóricas. O decodificador, decoder de observação, reconstrói a observação e prevê as médias de distribuições normais desses pixels. O papel do modelo de observação é capturar apenas informações não temporais sobre o instante do tempo atual, que está acontecendo agora. No entanto, incluímos informações temporais de curto prazo, visto que uma única observação consiste em 4 quadros. Então, em 4 quadros de frames, você tem observações que você vai ter informações temporais de curto prazo apenas. O modelo de autorregressivo deles, você tem um modelo dinâmico que prevê o próximo estado condicionado ao histórico do sistema. Então, ele prevê o que vai acontecer com base no que aconteceu de estados e ações do sistema. E você tem uma relação determinística, que vai ser uma função de psi, que computa estados determinísticos de HT. E HT, vamos lá, é basicamente isso aqui, né? Vou fazer assim. Esse é o input depois do transformer, né? A rede neural recorrente, que vai dar as recompensas e penalidades e estado latente futuro. É o que vai dar o output final do seu algoritmo. Baseado no histórico de L
previamente geradas, né? Então você vai ter H, T menos L. Em que T é o tempo que já rodou esse algoritmo, menos L vezes que de outras gerações de coisas geradas anteriormente. Então T menos L é T menos uma relação temporal anterior. E os preditores de recompensa, desconto e etc. também, obviamente. Então, com relação a HT em si, que é a sua rede neural em si, as camadas escondidas que vão ter os parâmetros de atualização do sistema. Você tem esse feed psi, que vai ser o histórico de, ao longo do tempo, ter do estado latente, de imaginação do sistema, que é essa parte aqui, né? Vamos lá, vou apagar aqui. Que é isso aqui, né? Seus estados latentes. Fazendo bem grande assim. Históricos, não é futuro ainda. Futuro é só depois. Aqui é o que aconteceu, você tá tentando afirmar ainda. O histórico de ações e de recompensas. Temporalmente. Ok, modelo de agregação. Você pega os dados ainda. Aqui, no HT você pega os dados. Agora tu quer gerar o output final. Porque isso daqui já passou pelo transformer já. Agora tu quer gerar o output final, que é essa parte da direita. Eu vou parar aqui também. A parte na direita agora você quer gerar. Cadê tu? Então você tem recompensas futuras vão ser dadas pela probabilidade. Se as recompensas futuras, o que provavelmente é útil para o meu algoritmo. Recompensas futuras. A gente já viu em outro paper também o que são recompensas que realmente são úteis para o meu algoritmo, né? Dado os meus estados calculados anteriormente. Então primeiro tu tem que calcular HT. Tem que fazer o seu modelo de agregação. Depois calcula a recompensa. Não pode fazer. Não pode pôr os carros antes do cavalo, né? Não, o teu carro vai ficar parado e o cavalo vai ficar andando que nem idiota. Tem que puxar a carroça. Então você agora vai ter o modelo de desconto, né? De penalidades. Tudo também vai melhorar, dado o histórico do sistema. E agora a parte final, né? Que é o estado latente futuro. Então você vai imaginar o que vai acontecer com base nesses dados que você já coletou. E já calculou. Condicionados ao histórico. Porém, nos papers do JAG, do Journal of Artificial General Intelligence, eles mostram que isso é muito mais complexo do que parece. Talvez para um jogo, sei lá, para um jogo jogatário, é uma coisa. Mas quando você vai fazer um sistema de IA que tenta calcular as tabelas Q do que deve fazer em um índice de generalização da inteligência, o problema fica brutal e dá recompensas diminuintes, né? Seu robô pode entrar num looping que ele pula o pensamento. Então é realmente complexo, cara. Isso daqui é muito mais complexo do que parece. Você vê as equações tudo bonitinho aqui, mas isso daqui não resolve todos os problemas de inteligência artificial geral, não. Pelo contrário. Ele reitera esses problemas. Esses preditores podem estar errados, cara. Esse estado latente de predição pode estar errado. Ele pode acertar na área, mas de repente, no ambiente mais complexo, ele vai se penar pra conseguir resolver os problemas. Eu não tô falando de Minecraft, eu tô falando de tipo, um robô num sistema da vida real, por exemplo. Ou agentes em ambientes muito mais complexos do que normalmente outros testes aqui. Você testar modelos de Doom, de Minecraft, etc. É uma coisa, mas quando você vai para um ambiente mais complexo ainda, que realmente a gente tem que generalizar a inteligência de certa forma, a computação disso fica tipo outro nível. Então a gente vai pra Marcus Hutter Engine, acho que é Leg Hutter Engines, né? A gente já falou disso no curso de inteligência artificial geral. Então, o estado latente de recompensas e descontos são implementados nessa rede neural. Distribuições categóricas, distribuição normal, distribuição de Bernoulli, que vão ser relações probabilísticas nesse contexto. Então é um Gaussian aqui, né? E basicamente é isso. A gente já viu ali. A primeira função de perda, a gente tem três. Tem três funções de perda aqui para calcular erro.
menos o logaritmo de uma função, né? Da probabilidade dos estados dado estado latente. Esse é o decoder. Vou decodificar a informação com base nos estados latentes. ZT mais um. ZT, na verdade. Taxa de aprendizado alfa, é um hiperparâmetro. Mas a relação de entropia entre a função... A mesma função de antes, né? Que é o regularizador de entropia. Os estados latentes dados aos observáveis. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, né? Porque senão... Quando eu fico falando por cima, eu sinto que não é tão didático. Então, logaritmo da função π de φ das observáveis dados estados latentes. Então, as observáveis, o que eu vou entender do sistema é com base nos estados latentes que eu calculei. Primeiro ponto. Agora esse alfa é um hiperparâmetro, que você vai ter N hiperparâmetros aqui. A noção de entropia aqui você tem π de φ dado estado latente condicionados observáveis, mais learning rate, estado latente condicionados observáveis, novamente, e os futuros. Então você tem duas coisas. Com um chapeuzinho em cima, né? Dado o seu histórico de antes. O que foi gerado antes, né? Então, qual que são as suas predições dado que já foi gerado antes na sua rede neural, né? Então, é a relação de consistência nesse contexto. Esses aqui, as observáveis, né? Aqui é a dinâmica das operações. Eles usam cross-entropy na perda do modelo dinâmico, né? Então, vamos lá. Valor esperado. Da minha relação de entropia H. Vou fazer de novo esse H. Vamos mudar de cor aqui. Da minha relação de uma função de probabilidade de φ no espaço característico dos estados latentes futuro. Então aqui a gente tá falando já do output, né? A gente tá falando disso aqui. Vai ficar bem claro. O estado latente futuro são as imaginações do sistema. E aí? Tô relacionando isso com os observáveis. Do que tá acontecendo. E meus estados latentes. Futuro agora. Não, imaginação, né? Em relação aos estados anteriores. Então, a primeira parte, tu tem o que está acontecendo e a predição do que vai acontecer. Num ambiente de agentes jogando jogos de Atari ou um sistema robótico tentando fazer algum tipo de movimento específico para pegar caixas e coisa do tipo. É nesse ambiente robótico e de agentes nesse sistema. Fica mais complexo em outro tipo de ambiente. E você tem aqui a predição de recompensa, né? Do que pode ser útil para o seu algoritmo. O que vai te dar recompensa, né? Então, tô jogando. Eu usei exemplo da Toy Story. Vamos pra Crash. Então, vamos supor que. Por exemplo, pegar maçãs é uma recompensa? Eu que sim, porque você pegar as. Maçã não, é pêssego, né? Pra mim, desde pequeno, aquilo ali era maçã. Mas no Crash, Play 1. No Crash 3, por exemplo. Pegar as maçãs, os pêssegos, né? Maçãs. É útil pra você? É, porque você vai melhorar o seu. A taxa de probabilidade de não perder todas as vidas, certo? Porque tu pode ter aquela vida que não vai fazer você morrer e você vai continuar o jogo sem morrer. Então, tu pegar elas é bom. Porque como o sistema tem que prever isso, né? Porque você, sendo um ser humano, você já aprendeu, já que você ganha uma vida quando você pega os pêssegos, né? Como o algoritmo ele tem que lidar com isso sozinho. De forma não supervisada, né? Então você tem o logaritmo, menos logaritmo na função de probabilidade, das recompensas dados do estado do sistema, do seu conhecimento sobre o sistema. Beta é um valor que pode ser mudado arbitrariamente. E logaritmo da mesma função
taxa de desconto, né? O preditor de desconto, né? Do que não dá recompensa, né? De certa forma. Em que beta 1 e beta 2 é maior que zero e etc. Nós penalizamos o objetivo do ator de uma forma diferente com um entropy loss, que é um tipo de perda. Entropy loss vai ser a maximização. Essa maximização vai de 0 até gama menos a relação de entropia da pólice. O que foi computado na pólice, no geral, toda a informação computada na pólice. E o logaritmo natural de M. Em que M é o número de ações discretas executadas. E o logaritmo de M é a entropia máxima possível de ações categóricas. Então aqui é o máximo de ações possíveis dentro do seu sistema. Então aqui é quando você melhorou sua policy e o máximo de ações que você teve. Um dividido pelo outro com a relação do gama ali. Em que gama é de maior que 0 e menor que 1. Que é um parâmetro que você pode mudar e para melhorar a performance daqui. Então, o gama é um valor de maior que 0 ou igual a 0 e menor que 1. Ele vai de 0 até 1 no máximo. Que melhora isso daqui. Então, por exemplo, vamos supor que gama fosse 0.5, vamos supor. Mas não necessariamente. Eles colocam o valor de gama, se não me engano. Vai ficar 0.5 menos, etc. 0.5 menos essa relação. Ao fazer isso, controlamos explicitamente, ao usar esse algoritmo, né, a porcentagem de entropia que deve ser preservada em todos os jogos, independente do número das ações. Daqui é o que isso faz. Isso garante a exploração do ambiente real e na imaginação sem a necessidade da seleção de ações de forma randômica, ou temperatura tal. Então você não tem que ficar fazendo relações randômicas que às vezes não são úteis para o seu algoritmo. No jogo Freeway do Atari, isso foi falado, né, anteriormente no último artigo. Então, a escolha agora do input da policy. Tu tem policy computa uma distribuição de ações. Dado seu input. Em que você tem aqui só espaço latente e variáveis escondidas. De inferência. E tu quer calcular as futuras, né, obviamente. Quer prever isso daí. Na prática, tem aqui tal, mudando tal, né? Os resultados. Dá pra ver que tal no infinito você tem uma curva ao longo de passos que é menor, né? Aqui ao longo do tempo de treinamento, número de dados, você vê que também como é maior com t igual a infinito, rodando infinitamente entre aspas. Então, aqui é comparação de dados, né? Aqui são os resultados, né? Modelo algoritmo sem modelo nenhum, aqui, e resultados deles com o algoritmo deles, que é esse TWM. Dá pra ver que, por exemplo, esse SPR foi melhor no Amidar, que é um jogo de Atari. No Alien foi esse DRQ, com uma policy randômica. No Asterisk foi esse Simple. Agora o modelo deles foi melhor no Bunky Heist, no Assault, no Chopper Command, Crazy Climber. Foi melhor no Boxing. Nossa, no Boxing a performance dos outros é bem ruim, né? Eu vou jogar esse Boxing pra ver se é difícil, né? Porque realmente esses algoritmos foram muito mal nesse jogo. No Freeway também, ó como foram mal. Humanos 29.6. O Curl foi o melhor aqui, 28.3. Então, sem modelo. Então o Freeway é realmente difícil, cara, de resolver. E é um jogo que aparentemente é fácil. É aquele jogo de carrinho, sabe? Se os carros atravessando e tem que passar de lado pro outro. Os Frostbite ele foi melhor. Então, interessante. Essas comparações, né? Aqui no jogo Boxing da Atari, né? A questão de você decidir na hora que você tem que bater no inimigo, né? E não levar golpes do inimigo. E aqui é o Freeway, né? Que o jogador tem que se mover por aqui. Aí vem os carros das direções e tem que desviar, né? Tem que atravessar a rua, literalmente. Então, basicamente é isso.
Aqui é um mapa de atenção, aqui é pra Transformers, né? Do estado agora. Eles colocam vários mapas de atenção ao longo de recompensas, estados e ações ao longo das épocas de treinamento. Aqui é o resultado no Breakout, Kung Fu Master, Mr. Pac-Man e Pong. Efeito de remover recompensas do input também, aqui na performance. Dá pra ver que com recompensas eles tinham mais performance do que sem recompensas em alguns jogos. Por exemplo, no Clay Cleanware e no Quibbert eles tiveram mais resultados sem recompensa. E no Pac-Man, por exemplo, eles tiveram mais resultados com recompensa. Então é interessante ver. A questão é por quê, né? Por que pra um jogo funciona dessa forma e pra outro não? Aí vai pra uma teoria. Cara, eu acho que no futuro eu creio que vai ter muitas teorias da informação em jogos, né? Porque eu escrevi sobre esse tema um livro chamado Aquisições e Assinatura Volume 2. No final. Ou é no. Sobre inteligência artificial nos games. Eu não lembro exatamente. Mas basicamente a ideia é que você tem. Por conta dessas pesquisas de inteligência artificial, muita gente ficou sabendo muito sobre teoria da informação em jogos, né? Do complexidade computacional em relação à informação desses jogos e quais tipos que realmente tem aparentemente simples são mais complexos do que outros. Não é a quantidade de polígonos na tela que faz um jogo ser mais complexo do que outro, mas sim o que de fato você tem que fazer nele. Tanto que, por exemplo, jogar Call of Duty Mobile é muito mais fácil do que jogar alguns jogos desse Atari. Realmente. Aqui é a visualização de frames reconstruídos por predições de ZT+1. No Assault, no Hero, todos os jogos do Atari. Kung Fu Master, Pong, etc. Aqui, ó, a trajetória da bolinha. Você prevê a trajetória da bolinha com base no que aconteceu anteriormente. Aqui é a trajetória do jogo Kung Fu Master, pelo modelo deles. Então prevê as trajetórias do que vai acontecer ao longo da... Aqui você pode ver que os inimigos apareceram, né? Você prevê o que os inimigos provavelmente vai fazer. É interessante aplicar isso no SNES, né? Tem algoritmos de IA sendo aplicados no Bomberman, coisa do tipo. Eu já vi até um paper de Portugal ou brasileiro. Acho que é um paper do Lusitânia, né? Português. Que eles aplicaram no Bomberman, uma universidade de Portugal. Eu já falei sobre esse paper na inteligência artificial nos games. Agora seria legal ter um training bed de teste só no SNES. Primeiro no SNES e depois no Super Nintendo. Todos os jogos do Super Nintendo. Atari, ok, já fui vencido. Na maioria dos casos. Agora seria legal evoluir agora para jogos mais complexos. Depois de todos os jogos do Play 1, Play 2. Você tem sistemas de IA que resolve todos esses jogos. Aqui é a parte do código, né? Tem aqui observáveis, ações, recompensas e término de episódios. O encode desses observáveis. Aí a observável futura, que é daqui. Nessa parte que vai fazer o decoding dos estados latentes. O transform vai ter o estado latente, ação e recompensa, que é esse H. E esse R hat que tem em cima, D hat, Z hat são recompensas futuras, término de estados futuros e estado latente futuro. Aí você vai predizer H, né, o que deve fazer com base nisso. Essa é a noção. Aí tem o Actor Critic, que vai pegar as imagens e fazer predições também nesse contexto. Mas é straightforward também esse algoritmo. E aqui, de novo, isso aqui são muito importante, porque nem todos os papers mostram dados, né? No tal deles, que é uma parte de exploração, que é o temperature, né? Eles colocam um valor de 20. Taxa de desconto, gama 0,99, que é padrão. L é menos 16, aquele L que a gente viu várias vezes. Que é o histórico de coisas que já rolaram. O best de imaginação é 400. O horizonte de imaginação é 15. É aquele H que a gente vê nas equações que tem T mais H, por exemplo. Coeficiente de recompensas de atores. O beta 1 e beta 2, por exemplo, que são valores que a gente vê nessa equação aqui, ó, beta 1, beta 2, beta 1, beta 2. A parte de previsão de recompensas de fator de desconto. É legal ver os valores que eles colocaram para depois até você replicar isso aqui, né? Para cada valor. Mudando os hiperparâmetros muda porque o modelo funciona, né? Aí vai pra toda aquela teoria de inteligência artificial, porque que se mudar os parâmetros muda, né? Se é alquimia mesmo.
100k steps que fizeram isso, né? É até o nome do paper, né? Modelos de mundo baseado em Transformers estão felizes com 100 mil interações. Então eles colocam 100k interações. Grayscale em cada frame, né? Que é ficar preto e branco e quadriculado da vida. Máximo de números por episódio é 180k. Cada episódio D. E é isso. Learning rate 0.001. Dinâmica do learning rate também. Enfim. O tamanho do embedding size do Transformer 256 também que é padrão. Feedforward também 1024 que é padrão. Editores digitados na Tate 4x15, enfim, etc. Função de ativação é esse SLU. Eu não conheço essa, deixa eu ver, deixa eu pesquisar aqui qual é. Eu não lembro de cor. Eu acho que eu nem vi. SLU Activation Function. É Sigmoid Linear Unit, eu já vi já. Um Sigmoid. Sigmoid Linear Unit. Vamos ver a equação aqui. Vamos fazer a equação aqui desse daí. É assim. De x, de 1, de por 1 mais é de x. Menos x. Que vai dar tipo isso aqui. Fazer em azul. Basicamente é isso. Agora tem tipo uma reta assim, depois vai pra cima. É isso que eles usam, né? Que é muito importante saber isso. Modelo de observação 8 de parâmetros, número de parâmetros, né? Mas computacionalmente foi mais isso. Do espaço característico 1.2 milhões de parâmetros. Dinâmica 10.8 milhões. Do actor crítico é 1.3 e do crítico também. No modelo total tem 19 milhões de parâmetros, que é bastante coisa. E no total 21.6 milhões. Coisa pra caramba, né? Antigamente você não podia lidar com tantos parâmetros, né? Então eu não sei vocês, se você viu esse vídeo inteiro, que pra muitos não é provável, mas eu creio que tem pessoas que curtem essa série. Cara, é realmente interessante, né? Você vê algoritmos sendo aplicados na Atari nesse sentido. Pode até querer jogar mais jogos de Atari pra entender melhor o ambiente que esses algoritmos estão rodando. Mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre. Na próxima aula, né, a gente vai falar sobre um paper apenas. Que é no Minecraft em relação a esse mesmo contexto, né? Então era isso, até o próximo episódio.